Você está no MangakaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Campione. Sim, é um anime que eu achei bem legal, bem interessante, tem uma pegada bem parecida com Cavaleiros do Zodíaco, só que é muito mais urbano. Como assim? Cavaleiros do Zodíaco, até no começo ali, ele era uma coisa um pouco mais urbana, mais normal. Tanto que na versão do Cavaleiros do Zodíaco lá, que é mais, como se fosse, como que eu posso dizer, mais caprichada, acho que esse seria o termo, né, da animação, aquele que a animação é bem moderna mesmo, aquele ali já é mais também mais urbano, né? Por quê? Porque o Cavaleiro do Zodíaco em si, ele deu uma voltagem para os animes, ele deu uma cara para os animes e para os mangás, principalmente os animes, tá? Porque o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, ele não viaja tanto assim na maionese como o anime. O mangá é bom. O anime, ele é bem pior do que o mangá. Então, tipo assim, o mangá é bem melhor. Por quê? É diferente o roteiro do mangá, é diferente as histórias e as explicações. Inclusive, tem um MangakaCast só sobre isso, tá? Mas o ponto é o seguinte: falando de Campione, é muito parecido com Cavaleiros do Zodíaco no quesito da ideia, né, da ideologia, mas tem um detalhe bem diferente, obviamente, bem inverso de Cavaleiros do Zodíaco. Nos Cavaleiros do Zodíaco, a deusa Atena, evidentemente, se você já ouviu falar ou já assistiu ou já leu, você sabe do que eu estou falando, é a deusa, digamos assim, do bem e que vai sempre salvar e resolver as coisas. E aí quem for do mal luta contra e quem ganhar ganhou, certo? Até aí você já está cansado, cansada de saber provavelmente. Então por que eu gravaria um podcast do roteiro sobre isso daí? Porque esse roteiro de Campione é o contrário. Na realidade, a Atena, ela é, digamos assim, a vilã, uma das vilãs, né, vamos por assim. O outro é um cara lá que parece tipo Loki e tal. Deve ser o Loki, mas eles colocaram um outro nome ali e tal. De repente, até porque tem essa questão de lugares, né? Tem nomes que em alguns idiomas e lugares ficam diferentes. Mas enfim, o ponto é que assim, e aí tem lá um, digamos, subordinado do Loki, que é tipo o vilão final ali e tal. Mas o ponto é o seguinte, na realidade, é um anime bem interessante. Claro que ele não é indicado para menores de 18 anos. Assim, muito indicado, por quê? Assim, acima pelo menos de uns 15 anos. Porque tem bastante cena de beijo. No penúltimo episódio tem cena de fertilização do rapaz da moça. Né? Então tem algumas coisas assim. Então, mas dá para assistir e tal. Claro, se for muito novinho, a pessoa não pode assistir ainda. Mas se você é roteirista, porque a MangaCast é sobre roteiro, ou seja, se você é roteirista, se você já trabalha, em tese você já tem idade para assistir, aí é tranquilo, tá? Mas o ponto é o seguinte, que na realidade, como que a gente tá falando do roteiro? E o legal, porque assim, por que eu gostei desse roteiro? Porque geralmente quando é hentai a gente não grava, e quando é uma coisa muito ruim o roteiro a gente também não grava. Por quê? Pode ser até uma obra famosa, mas se o roteiro é muito ruim a gente não grava. Por quê? Exatamente porque aqui a gente fala do roteiro e não do anime ou do mangá. Então o que acontece? Exatamente esse anime eu achei que, principalmente no começo, depois vai ficando meia boca tal, aí no final fica legalzinho. Mas o começo é muito bom, assim, eu gosto de anime que o começo assim te empolga, entendeu? O primeiro e segundo episódio, ele sempre cai na temática de ser muito ruim ou muito bom. Só que o resto da obra não necessariamente acompanha isso, né? Isso todo mundo sabe. Mas nesse caso eu gostei exatamente por isso. Eu gostei exatamente por ser uma obra que consegue manter ali uma questão de qualidade bem padrão, entendeu? E o ponto principal ali, o que acontece? Como que é a história? A história se baseia ali num rapaz que ele tem que devolver ali um negócio que ele achava que o vô dele tinha, digamos, uma namoradinha ali e tal, e ele tinha que devolver umas coisas ali e tal. Só que ele não sabia que eram seres que a gente chama de deuses, né? Então, tipo assim, deusas, deuses e seres, enfim, de outras conotações, mas que não são humanos. E aí, ele não sabia. E aí, o que acaba acontecendo? E aí, ele acabou meio que entrando ali no enredo todo. E nisso ele acabou tendo, tipo, três mulheres. Só que ele nem sabia que ele tinha três mulheres. Ele achou que era amiga dele e tal. E aí, depois que ele percebeu tal, porque aí realmente ele tinha três mulheres.
Também outro ponto é interessante que aí, tipo, a Athena, ela é a vilã ali, e aí ela tenta ali de tudo que é jeito destruir eles e fazer o mal e destruir o mundo e colocar negatividade no mundo. E ele, digamos que é um arquetípico estilo do Hades, assim, ele é um rei e tal, não sei o quê, matador de deuses, né? Que seria tipo um Seiya misturado com Hades, digamos assim. E aí ele vai lá e tem que vencer sempre. Então, eu achei o roteiro desse mais legal do que o do Cavaleiro do Zodíaco. Por quê? Porque tem mais enredo urbano, eles vão na escola, eles fazem coisas. Não é aquela coisa tão assim folclórica como o Cavaleiro do Zodíaco e tão fechada como o Cavaleiro do Zodíaco. Santia Show já tem também essa pegada um pouquinho mais aberta, né? De mostrar elas na escola e tal. Porque assim, não tem como você. Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que o tradicional, ele errou em muita coisa. Tudo bem que é muito antigo, mas ele errou em muita coisa. Ele errou principalmente na questão de, na minha opinião, de não saber usar os Cavaleiros de Ouro, isso é gritante, e principalmente na questão de fazer roteiros tão longos para personagens tão meia boca. Então, assim, quando o personagem ele não tá rendendo, ou aquela galera, ou aquela saga, o ideal é fazer uma coisa bem curta. Eu acho assim que tem animes que fazem sucesso e tal, mas você tem que ver, assim, por que tem um outro que é melhor tecnicamente o anime, o roteiro, e é muito mais legal e é mais curto? Porque o roteirista, o mangaka, ele ou ela tiveram essa noção. E isso é muito importante, na minha opinião. Porque não dá pra você arriscar deixar a obra chata. Então, Campione é legal por isso. É um anime que tem começo, meio e fim e acabou. Porque dali não dava pra explorar mais muito, entendeu? Ele luta lá contra o Perseu, ele luta, entendeu? Tem um monte de coisa, mas assim, não dá pra explorar mais do que isso, daquilo ali, entendeu? Então, começo, meio e fim, e ficou top.